Fundos imobiliários, não sabe o que é? Não. Seus problemas acabaram. E no final do vídeo eu vou te dar um veredito se vale mais a pena investir em FIIs ou em imóveis. Eu sou o Eduardo Gotardello, especialista em investimento certificado pela Ambima e te ajudo a sair da manada. Os fundos de investimento imobiliário, também chamado de FIIs, são uma classe de ativos de renda variável negociados em bolsa de valores. Eles reúnem cotistas para, com os recursos levantados, aplicarem ativos do mercado imobiliário. Por exemplo, galpões logísticos ou industriais, prédios, escritórios, shoppings, hotéis, certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário, entre outros. Na prática, funciona assim. Um fundo é constituído por uma gestora e dividido em milhares ou até mesmo milhões de cotas, como se fosse um condomínio. Essas cotas são vendidas na bolsa de valores para os investidores interessados, que posteriormente podem negociar entre si pelo chamado mercado secundário. O fundo é administrado de forma a gerar o melhor retorno com base nos seus objetivos. E todo esse lucro gerado com essas operações são divididos entre os cotistas, de acordo com a proporção da participação de cada um. Dessa forma, o investimento no mercado imobiliário é democratizado e o risco fica dividido entre os participantes. Isso possibilita que você, com por exemplo R$100, possa se tornar proprietário de uma parte desses imóveis e receber seus lucros proporcionais. E sem se preocupar com a parte chata. Top, né? Mas voltando ao que interessa, os FIIs têm rendimentos todos os meses. O resultado dos lucros com os aluguéis ou vendas dos imóveis são distribuídos mensalmente para os cotistas, gerando uma renda passiva constante. O famoso dinheiro pingando na sua conta todo mês sem você precisar fazer absolutamente nada. Os FIIs devem distribuir ao menos 95% de seus lucros. Em outras palavras, o aluguel dos imóveis vai para o bolso dos cotistas e o dinheiro cai na sua conta da corretora. Além disso, é importante destacar que esse pagamento de proventos deve ser feito trimestral ou semestralmente. No entanto, a grande maioria dos FIIs fazem essa distribuição mensal. Para saber quais os fundos imobiliários mais rentáveis, você deve analisar, entre outros fatores, o chamado Dividend Yield, que é quanto o fundo paga por cota dividido pelo valor da cotação do papel. Exemplificando, se determinado fundo distribuiu 50 centavos por cota e cada cota custa R$100, o Dividend Yield é 0,5% mensal. Em outros termos, gera um retorno de 0,5% em cada cota por mês. Com essa informação, já fica fácil fazer várias continhas para saber quanto retorno você teria por mês com os FIIs, como por exemplo quanto rende R$1 milhão nos diferentes tipos de fundos imobiliários. Além dos rendimentos mensais, os cotistas podem lucrar ainda com a valorização das cotas. Mas, diferente dos rendimentos mensais, a valorização da cota não é isenta do imposto de renda, então fica atento a esse ponto. Agora que você já entendeu como funcionam os FIIs, vamos aprender quais os tipos de FIIs que existem. Eles podem ser divididos em 4 principais tipos. Fundos de tijolo. São fundos que investem em imóveis físicos, como lajes corporativas, prédios, hotéis, galpões, shoppings e etc. Fundos de papel. São aqueles que investem em letras de crédito imobiliário, LCI, certificados de recebíveis imobiliários, CRI e similares. Fundos de fundos. São aqueles que existem para comprar cotas de outros fundos imobiliários e fazer uma carteira diversificada. Existem ainda os FIAGROS, que são fundos cujo patrimônio dos cotistas é investido em ativos de modo a financiar as cadeias de agronegócio. Esses são os principais tipos, mas há também aqueles que podem ser híbridos, isto é, podem estar em mais de uma categoria. Por exemplo, fundos imobiliários que detêm imóveis físicos e que também podem aplicar em produtos como letras de crédito imobiliário, LCI. Isso vai depender da estratégia da gestão do fundo. Os FIIs podem ser excelentes opções de investimento, principalmente se o seu objetivo é obter uma renda passiva a longo prazo. Mas atenção! Eles são renda variável e, por isso, não devem ser utilizados para objetivos de curto prazo. Por isso, é importante a escolha de um investimento adequado ao seu perfil e objetivo. E se você está iniciando e não sabe por onde começar, veja esse vídeo que eu vou deixar aqui no card sobre como começar a investir. Eu tenho certeza que irá te ajudar com seus primeiros passos. E como prometido, vou te dar o veredito se é melhor investir em FIIs ou em imóveis. Mas antes, se achou que esse conteúdo está te agregando, já deixa o like e se inscreve no canal. Antes de decidir, vamos ver algumas das principais vantagens e desvantagens de cada um. Primeiro, com relação ao valor mínimo de investimento, quando você investe em FIIs, o valor é muito mais baixo comparado com o alto investimento necessário para se comprar um imóvel. Nos FIIs, você tem alta liquidez, ou seja, consegue vender rapidamente caso precise,
Já no imóvel, você tem uma baixa liquidez. Você já deve ter passado por isso ou conhecido alguém que já tenha tentado vender um imóvel e demorou bastante tempo para conseguir. Em relação aos impostos, nos FIIs você é isento do imposto de renda, enquanto nos imóveis você precisa pagar sobre o aluguel conforme a tabela. Nos FIIs, você tem quase nenhuma burocracia, enquanto nos imóveis existe uma série de documentações burocráticas. Nos FIIs, você conta com uma gestão profissional, enquanto nos imóveis você teria que fazer tudo isso por conta, ou se quisesse contratar uma gestão profissional, teria um custo à parte. Quando você compra somente um imóvel, você está se expondo ao risco somente dele. Quando você compra um FII, você tem um investimento extremamente diversificado. Até por isso, nesse sentido, nos FIIs você tem vários tipos de imóveis e fundos disponíveis, enquanto em imóveis físicos você tem poucas opções de tipos de imóvel. Saber se é melhor investir em FIIs ou imóveis é uma decisão que vai depender bastante do seu perfil e preferências. Como mostrei para você, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Eu acredito sempre na diversificação, então acho que vale a pena ter os dois. Porém, quando o seu patrimônio ainda não é muito grande, fica difícil diversificar com imóveis físicos. Por isso, você pode começar com os FIIs e depois ir adquirindo os imóveis aos poucos. E você, já investe em FIIs ou prefere imóveis? Fala aí nos comentários. Um abraço e eu encontro você saindo da manada.